Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Terra em Transe, uma parceria do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC e a TV PUC. Meu nome é Ana Luísa Tibério, sou bacharel em Direito pela USP, graduanda em RI aqui pela PUC e membra do GES. E eu vou estar hoje conduzindo os nossos trabalhos por aqui. Além de mim, o episódio de hoje conta com a presença do professor livre-docente, coordenador do GES, Reginaldo Nasser, e do nosso convidado especial, o Bruno Langiani, que é graduado em Direito pelo Mackenzie e em Relações Internacionais pela PUC, e é também advogado e gerente do Instituto Sou da Paz. Bom, no programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o novo livro lançado pelo Bruno, chamado Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência. A obra ela traz um histórico sobre o uso de armas, fragilidades das leis, da fiscalização e o resultado disso tudo, que é o mercado ilegal, as mortes e o lucro. Além disso, também aponta algumas soluções em um contexto que é ainda mais desafiador, com a facilitação do acesso a armas e o afrouxamento do controle. Mas eu não vou falar muito, porque a gente está aqui com o Bruno, que vai contar tudo isso para vocês. Bruno, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer por ter aceitado o nosso convite e queria passar a palavra ao professor Reginaldo Nasser para fazer a primeira pergunta. Opa! Foi eu que não estou falando. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, professor. É um prazer estar aqui recebendo você. Estou aqui com um livro e a gente que sabe que você se envolve, né? Está envolvido com esse tema há muito tempo, né? É dedicada a esse tema, né? E eu começaria aqui, Bruno, comentando algo do livro de forma bem heterodoxa, né? Você que me conhece é o meu jeito. Olhando aqui, né, na contracapa do livro, eu vejo que há a menção e esse é o propósito, obviamente, foi escolhido, de pessoas em várias funções sociais e políticas, né? Tem a Cecília Oliveira, que é jornalista, especializada na área de segurança pública. Tem o Luiz Roberto Caparros, que é major da reserva. E tem o Jean Paulo Pódio, que é procurador da Justiça. Né? Eu estou falando tudo isso porque o tema, na verdade, né, e a forma como você aborda comporta tudo isso. Quer dizer, a ideia de formular uma política, vamos dizer assim, pública, né, para a questão da arma de fogo. Eu vou usar a expressão que hoje é maldita aqui no Brasil, de forma racional. Né? A minha pergunta, então, é nesse sentido. O que você identifica como impeditivo do funcionamento disso? Porque você vê todas essas pessoas em todos os níveis, no nível da justiça, policiais, todas as pessoas têm, muitas pessoas com vontade de atuar nisso e tem um consenso. Mas há algo que impede isso de ir adiante. Né? Quais são os principais entraves para essa política pública racional? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Obrigado, Ana. Obrigado, professor Reginaldo. Então, professor, eu acho assim, a gente poderia elencar pelo menos dois motivos principais. Eu acho que tem um motivo relacionado à questão da governança desse tema no Brasil. Então, quem são os órgãos que cuidam, como é a divisão das responsabilidades entre cada um desses órgãos. E acho que isso é um ponto que a gente precisa bastante avançar no Brasil, porque a gente tem parte do controle nas mãos da Polícia Federal, parte do controle ainda nas mãos do Exército, algo que para nós é bastante inexplicável, né? Por que o Exército
é que faz fiscalização, por exemplo, de questão de tiro esportivo ou de coleção de armas, ou de fiscalização de fábricas, né? Então, tem uma questão de como está dividida essas responsabilidades, e no Brasil a gente sabe que no campo da segurança pública, a maior parte dessas responsabilidades está no âmbito estadual, e as polícias estaduais ficaram com poucas responsabilidades relacionadas à arma de fogo e se relacionam muito mal com esses órgãos que têm atribuição legal, em especial Polícia Federal e Exército. O outro motivo, eu acho que está relacionado com questões políticas e questões também comerciais, né? A gente sabe que no Brasil os grupos pró-armas reúnem uma série de pessoas, enfim, de alto poder aquisitivo e ocupando cargos de destaque dentro da administração pública, seja, estamos falando de desembargadores, estamos falando de procuradores federais, procuradores estaduais, deputados, e isso, obviamente, traz um poder político que impede que avanços aconteçam. Do outro lado, ainda nesse campo da questão política, a gente tem a indústria de armas brasileira, que pouca gente sabe, mas está aí entre a terceira e a quarta indústria mais poderosa quando a gente fala especialmente de armas pequenas e leves, que aí a gente está falando de fuzil, metralhadora, pistola, revólver. Então, esse poder comercial também faz com que essa indústria financie uma série de atividades, seja de comunicação, seja política. Eles têm uma bancada eleita, né, com financiamento de campanha, e, obviamente, isso gera um poder bastante grande para evitar com que a gente avance nesse campo, apesar de haver muita clareza no que precisa ser feito para a gente conseguir reduzir violência armada no Brasil. Puxando, então, esse gancho, né, Bruno? No livro você traz um pouco justamente desse último debate, né? De que apresenta algumas soluções para essa situação hoje consolidada no Brasil. E quais seriam essas principais soluções, né? Como que a gente poderia avançar nesse sentido? E mais, no contexto atual, né, do Brasil, se a gente for pensar o contexto principalmente político, você consegue vislumbrar essas soluções se consolidando? Acho que essa pergunta é muito boa, Ana, porque acho que nos permite falar sobre vários aspectos de como a gente consegue avançar, né? Eu acho que tem um aspecto que está muito em voga e muito em debate, que tem a ver com a regulação, né? A gente está vendo o governo Bolsonaro destruir um marco regulatório de arma de fogo e munição. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa discutir. Tem um ponto que até esse próprio programa endereça, que nós precisamos falar mais sobre esse tema, porque, em geral, o debate sobre arma de fogo fica muito monopolizado ou por pessoas que gostam de arma de fogo, ou por pessoas que atuam com arma de fogo, mas ele é um debate que precisa ser feito por toda a sociedade, porque no Brasil, 7 em cada 10 homicídios são cometidos com arma de fogo, vários crimes que são recorrentes na nossa realidade, como, por exemplo, roubo de veículo ou roubo que atinge toda a população, seja a pessoa que está no ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho, seja a pessoa que está voltando da faculdade, a gente tem o uso da arma de fogo impactando fortemente todas as pessoas. Então, esse debate ele não pode ser feito só por quem quer ter arma de fogo, mas tem que ser feito por toda a sociedade. O outro ponto que eu acho é como é que a gente fortalece a infraestrutura que permite o trabalho da polícia para tirar armas de circulação. E aí eu estou falando, por exemplo, de regra de marcação de arma de fogo, de como a gente pode criar polícias especializadas no âmbito estadual para ir atrás de combater tráfico de armas e munições, e tem também esse trabalho nosso de conectar os diferentes atores, como que a Polícia Estadual pede ajuda para a Polícia Federal, como que a Polícia Federal se relaciona com outros países para fazer rastreamentos internacionais. Então, eu acho que são alguns dos caminhos que a gente precisa fazer e que não necessariamente tudo depende de mudança legislativa, né? Como você muito bem colocou, hoje a gente tem um cenário no Congresso muito desafiador para avançar esse tipo de pauta, mas se a gente trabalhar só no âmbito
político, com a população, com a sociedade apoiando e no Poder Executivo, já dá para fazer muita coisa. Ô, Bruno, tem algo também que sempre aparece. Sempre aparece nesse tema, é a ideia de que a arma vem de fora, né? E já tivemos candidatos a vários, né? A presidência da República dizendo que vai controlar as fronteiras, né? E, infelizmente, esse tom não é só aqui no Brasil. Parece que aqui vem de fora, tudo que é ruim vem de fora, né? Então, conta aí para a gente, quais são, onde são produzidas e de onde vêm essas armas que matam, né? Que você, inclusive, deu estatística de 10 mortes, 7 de coisa. De onde elas vêm? Essa pergunta é fundamental, professor, porque esse mito que o senhor colocou agora, né, de que as armas vêm de fora, ele não é um mito que surge do nada, né? A gente tem a indústria de armas mandando releases para jornalistas, para vários jornais, para tentar emplacar essa ideia que, de fato, está na boca de muita gente, né? E para vários dos administradores públicos é muito conveniente jogar o problema lá fora, porque aí você tira a responsabilidade, né? Então, isso é muito comum no Brasil. Mas quando a gente faz as análises, o Instituto Sodapaz tem feito várias pesquisas sobre perfil de arma de fogo apreendida no crime, mas também o Congresso fez na CPI do tráfico de armas em 2016, a gente vê que a principal arma que está sendo apreendida no crime no Brasil é uma arma nacional, é uma arma curta, né? E muitas vezes é uma arma que entrou em circulação há bastante tempo, né? Então, ter esse diagnóstico ele é fundamental para a gente conseguir avançar, porque se a gente fica falando que o problema é no Paraguai, a gente está de costas para as principais fontes de desvio, né? E quando a gente desce um nível a mais e olha da onde está vindo essa arma, a gente vê que ela é a arma que foi comprada por um cidadão e foi desviada por um furto, por um roubo. A gente tem uma grande participação de empresas de segurança privada também nesse desvio, que cria um conflito de interesse bastante grande, porque as empresas de segurança privada lucram quanto mais insegurança existe e, ao mesmo tempo, estão contribuindo com armas que estão sendo utilizadas no roubo, no homicídio, etc. Né? Então, a gente ter essa clareza é fundamental para conseguir definir as estratégias. E mesmo no caso das armas estrangeiras que são minoritárias, é preciso a gente conhecer muito bem quais são essas armas. Né? Então, as armas estrangeiras que aparecem no Brasil, em geral, são armas de maior poder de fogo, são submetralhadoras, são fuzis, são metralhadoras, que parte é desviado das forças de segurança, aí eu estou falando tanto de forças armadas quanto de polícias. Agora, com o crescimento de coleção e tiro e atirador esportivo que tiveram liberação para comprar fuzil, por exemplo, pelo governo Bolsonaro, também viram uma fonte de desvio, e a gente tem também o problema do tráfico internacional, que vem, na maioria das vezes, ou direto dos Estados Unidos, onde não há controle nenhum, traficado para o Brasil, ou passa por países fronteiriços, como Paraguai, Bolívia, e depois entra traficado no Brasil. Né? Então, é muito importante a gente ter esse diagnóstico, porque senão a gente vai construir uma política que não vai funcionar para o que o Brasil precisa. Né? Então, às vezes a gente faz um paralelo com a questão da saúde, da mesma forma que a saúde tem que ter posto de saúde em todos os bairros para tratar doenças que estão em toda a população, como diabetes, como pressão alta, que no caso da arma de fogo seria a arma nacional, seria o revólver 38, a gente precisa ter isso em todos os estados, em todas as cidades, para cuidar desse tipo de arma. A arma de maior poder de fogo vai demandar uma estrutura especializada, como a gente tem hospitais que vão cuidar só de um câncer, de um caso mais específico. Então, da mesma forma que a gente faz isso muito bem para a saúde, né, a gente precisa ter essa capacidade de olhar também isso para a segurança e para o controle, para combater arma de fogo e munição ilícita. Outra coisa também que é mito, né? Quero saber se é mito, né, na verdade. Que corre a relação com o tráfico de drogas, né? Então, eu sempre digo que a imagem padrão da TV Globo, né? Tráfico de droga, armas, e aparece, na verdade, são essas armas que você acabou dizendo de grande poder de fogo, são as importadas, né? E associado a algum lugar, algum tipo de droga. Qual é a associação disso? E, inclusive, também temos
de homicídios? Então, na questão de tráfico de drogas, essa pergunta é muito boa, porque, como o senhor bem colocou, existe, toda vez que a gente fala sobre tráfico de drogas e violência, o que vem na televisão e na nossa cabeça é a imagem dos morros carioca, de criminosos com armas de guerra, né, fuzis, etc. Mas isso é uma coisa muito particular do Rio de Janeiro, né? E mesmo no Rio de Janeiro, os fuzis não chegam a 5%, 6% de todas as apreensões do Estado. Mas isso varia muito de estado para estado. No estado de São Paulo, por exemplo, que a gente também tem tráfico de droga bastante disseminado, o fato de existir uma facção que monopoliza essa distribuição não gera uma disputa violenta por ponto de drogas, né? Então, em São Paulo, a gente tem aí mais de 90% de traficantes presos pela polícia são presos sem arma de fogo. Então, isso aparece de forma muito diferente dependendo de estado para estado. Se existe uma disputa entre facções por poder, por ponto de venda de droga, existe maior demanda por essa arma de fogo. Quando você tem, em algum estado, um grupo dominando esse varejo, aí você não tem essa necessidade, essa demanda por uma arma de fogo, né? Na questão do homicídio, a gente vê o uso da arma bastante indiscriminado, né? Então ele é usado tanto por grupos criminosos, né? Aí estamos falando de todos os tipos, mas a gente tem também muitas armas que são usadas pelo que se chama aí de cidadão de bem, né? Entre muitas aspas, que é alguém que nunca teve nenhum histórico criminal, que não tem nenhum antecedente criminal, que comprou essa arma com o argumento de que iria defender essa família, e em muitos casos a arma é usada justamente para fazer um homicídio contra a esposa, contra a ex-companheira, ou contra um vizinho, ou contra um amigo. Então, a arma de fogo, nesse sentido, ela é muito democrática, né? Porque ela é um instrumento que faz com muita competência, gera com muita competência ferimentos e morte, e é isso que ela faz de melhor. Pegando um pouco desse gancho, Bruno, muito foi debatido, né, sobre a questão da ampliação do uso da arma de fogo e de um possível armamento da população. E você comentou um pouco sobre isso da arma de fogo ela ser muito democrática, né, no sentido de abranger boa parte da população ter acesso a ela, mas quem seriam as pessoas mais afetadas por uma medida como essa, né, de liberalização do uso das armas de fogo? Então, quando a gente olha, bom, o Brasil é um dos países que mais sofre com violência armada, mas quando a gente põe a lupa no dado, a gente vê que a maior parte das pessoas que estão morrendo são jovens do sexo masculino, pretos ou pardos, e moradores de periferia, né? Essa é a principal vítima da violência armada no Brasil, mas a gente tem visto crescer a vitimização de mulheres, especialmente nesse contexto de facilitação de compra de armas para residência e também o contexto da pandemia, que em muitos casos prendeu o agressor junto com a vítima, porque a violência doméstica, na maioria dos casos, é feita por um conhecido, né? Em muitos casos, companheiro, marido, ex-companheiro, parente. Então, nesse contexto, a gente também vê subindo esse crescimento de violência doméstica. Mas tem um outro ponto, Ana, que quando eu fui escrever o livro, ele nem estava tanto no radar, mas que a gente precisa falar, que sempre o debate da arma de fogo, eu estou nesse assunto há 10 anos, ficava nessa questão da arma para defesa, do impacto da arma na segurança pública, e esse foi o meu foco principal quando eu comecei a escrever o livro, mas com o governo Bolsonaro, a gente teve aí um escancaramento também dele propondo o uso da arma de fogo para fins políticos, né? Para pressionar governadores, para pressionar prefeitos, para ameaçar opositores. Então, esse também é um assunto que hoje precisa ser discutido frente a ameaças democráticas, né? Quando a gente vê, por exemplo, aquele grupo que atacou o STF, declarando que tinha entre seus membros atiradores esportivos e caçadores registrados no Exército, a gente vê que várias dessas mudanças, quando o Bolsonaro fala eu vou facilitar para atiradores esportivos, mas publica no Diário Oficial
que essas pessoas, por CPF, podem comprar até 60 armas, até 30 fuzis, por exemplo, a gente vê que a ideia não é só facilitar a atividade de um tiro esportivo. A gente vê que tem uma agenda oculta aí por trás e que depois aí de vazamento das reuniões do presidente deixou, inclusive, de ser oculta, né? Ele vem falando isso abertamente. Então, além da discussão do impacto da arma para as pessoas, para o ambiente residencial, na questão de acidente, de suicídio, além do impacto da arma para a segurança coletiva, no crime comum, no roubo, no homicídio, no estupro, a gente também hoje, infelizmente, está tendo que discutir como essas flexibilizações feitas pelo governo Bolsonaro também têm uma agenda de emparedamento das instituições. Vou aproveitar a deixa aqui, né? E não é bem o tema quer dizer, não está lá no seu livro, mas eu acho que a gente permite um pouco ir além a partir dele, é esse contexto político do país. Quer dizer, é possível fazer já uma avaliação do que foi prejudicial essa questão do controle da arma de fogo no país durante esses 3 anos do governo Bolsonaro? E uma segunda questão, que cenário que a gente pode desenhar? Sendo otimista, é possível reverter essa situação? Olha, acho que o impacto é muito negativo e a cada mês que passa, em que a gente, por exemplo, tem o Supremo Tribunal Federal com os processos de julgamento dessas medidas paradas, né, que hoje estão aí sob vista do ministro Cássio Nunes, a gente vê um número muito grande de armas sendo compradas e um reflexo já em indicadores criminais, como a gente estava discutindo, por exemplo, na questão dos feminicídios, né? Mesmo que o Supremo reverta amanhã essas decisões e a gente volte a um status quo de 2018 com uma legislação um pouco mais racional, com as pessoas podendo comprar armas, mas podendo comprar em número menor, sem poder comprar arma de calibre restrito, o Brasil vai ver o impacto dessas medidas, vai sentir o impacto dessas medidas por anos, né? Porque, como eu comentava com vocês, hoje, em 2021, a gente tem uma série aí de assaltos sendo cometidos com armas que foram compradas na década de 80, quando o Brasil não tinha uma regra muito racional aí para quem quisesse comprar arma. E essa arma foi comprada na década de 80 e está gerando efeitos até agora. Nesse momento, a quantidade de armas que têm sido compradas é maior e o tipo de arma que foi liberado ele é uma arma mais potente. Em muitos casos, armas que fazem frente à arma que está na mão da polícia, que está na mão do exército. Então, infelizmente, é possível a gente reverter esse desmonte que foi feito na regulação, mas o efeito disso será muito duradouro, infelizmente. É muito bom, Bruno. Acho que a gente podia ficar aqui conversando ainda muitas horas sobre o assunto. E para quem ainda não leu e não teve acesso ao livro, aproveitar para divulgar que já está disponível, né, no site da Editora Telha. E acredito que em algumas livrarias, se não estiver, em breve já estará. E eu queria agradecer muito a sua presença, Bruno, novamente, por ter aceitado o convite, por ter topado fazer esse programa com a gente, e agradecer também ao professor Reginaldo Nasser. Lembrar a todos e todas para vocês acompanharem as redes sociais do GES, @GESPUC, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, que a gente sempre traz programações bem bacanas, e de continuar acompanhando o nosso programa Terra em Transe aqui pelo canal da TV PUC. Muito obrigada.